Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Vamos ler o versículo 13 ao versículo 15. O que diz a palavra de Deus? Eia agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos? Digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã, porque o que é a vossa vida? Interrogação. O que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Dentro desse texto aqui que nós lemos, a gente vai tirar uma lição, um ensinamento, para a gente aprender algo aqui que Deus quer que a gente conheça. Eu li aqui um texto da carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 ao versículo 15, aonde o apóstolo Tiago, sabemos que todo o conteúdo que está aqui neste livro, todos os homens que foram levantados por Deus para relatar tudo que aqui está, foram inspirados pelo Espírito Santo. Não falaram de sua particularidade, falaram pela inspiração de Deus para revelar e narrar, registrar tudo aquilo que Deus Ele queria que a humanidade viesse ter o conhecimento. Quero lembrar você que as Escrituras, tudo que está aqui neste livro, é fatos, são acontecimentos, são profecias que vão acontecer ainda. Tudo que está aqui neste livro, não tem nada de ficção aqui, tá? Não tem nada da imaginação do homem, tá? Tudo que está aqui revelado não é nenhuma história de Hollywood fictícia. São fatos, são acontecimentos e são profecias de coisas futuras que vão acontecer. Tá? Então tudo aqui, por isso que esse livro é um livro inspirado por Deus, é a revelação de Deus, porque por mais que o diabo levante homens para querer descredenciar a Bíblia, desacreditar na Bíblia, fazer com que a Bíblia não seja a palavra de Deus, colocar a Bíblia como mentira, não conseguem. Porque tudo que a Bíblia revela é contestado, é comprovado, aliás, pela arqueologia, pela ciência, pela história. Todos os fatos narrados neste livro é comprovado pela arqueologia, pela história, por todos os meios profissionais que estudam o passado. Tudo está aqui. Tudo que está se cumprindo é revelado aqui. E tudo que ainda vai se cumprir já está revelado aqui. Porém, meus amados irmãos, eu quero chamar vocês para aprender, ser instruído e ensinado com as lições da palavra de Deus que nos dá ensinamentos para o nosso viver de fé consciente, com entendimento, lúcido e sóbrio, numa vida de uma fé guiada, principiada por Deus através da sua palavra. Não é uma fé cega, como vive o mundo, a sua fé em Deus, dentro de princípios que não são os de Deus. O mundo, dentro das suas religiões, vivem suas consagrações e devoções a Deus vãs, porque não se submetem à palavra. Estabelecem seus meios paralelos, estabelecem seus adicionais, estabelecem seus preceitos, que não é os princípios de Deus, são preceitos dos homens estabelecidos dentro do sistema religioso que leva a multidão a se perder, fazendo a multidão pensar que estão indo a Deus,
que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, que estão tendo vida com Deus. O sistema religioso, ele é um caminho para o inferno. É uma estratégia, é uma porta do inferno, que Satanás estabeleceu para a humanidade entrar por ela. A humanidade pensa que vai encontrar a Deus no meio da direção religiosa. Só que não. O único caminho para você encontrar a Deus que Deus colocou é por Cristo. Cristo não é uma religião, não é uma instituição religiosa, não é uma devoção, não é uma prática de religiosidade. Cristo é o Salvador, é o guia, é o condutor, é quem dirige os nossos caminhos, é quem dirige a nossa vida para estar indo a Deus e caminhando com Deus. Pense nisso. Eu quero convidar você para que você reflita dentro do que a gente aprende aqui. E a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus não é isso que os homens ensinam aí. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus, não é isso que as religiões levam o povo a viver devoto e praticante. A palavra de Deus não é isso que as religiões ensinam o povo a viver o sacrifício, a viver a submissão, a devoção. A palavra de Deus não ensina nada disso que as religiões ensinam. A palavra de Deus, ela traz a revelação daquilo que Deus quer que o homem conheça, para que o homem seja bem-aventurado. Então, logo, quero convidar você a entender isso, tá? Eu quero explicar a você o texto que eu li aqui, lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 15. Esse texto que eu li traz uma lição muito importante para a gente. Nos traz um ensinamento muito importante, que todos deveriam ter o conhecimento dele. Bem, o apóstolo Tiago, meu irmão Edinaldo Nogueira, quero mandar a paz do Senhor, sempre comigo aqui nas minhas lives. Edinaldo Nogueira, Deus abençoe, verdade, amém, meu irmão, boa noite, paz do Senhor. Vamos aprender mais, vamos estar edificando-se com a palavra de Deus, com o ensino, com a instrução. Então, escute só, vou ler novamente o texto aqui da carta de Tiago, capítulo 4, o versículo 13 ao 15. Olha o que Tiago vai dizer. Eis agora vos, que dizei, o que vocês dizem? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe. Porque que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de dizer, eu vou ali, eu vou aqui, digam, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Bem, a palavra de Deus, ela está aqui para o nosso ensinamento. Não é um objeto de nenhuma religião. A palavra de Deus não é um objeto que compõe o adereço da formalidade religiosa. A palavra de Deus é a direção de Deus para o homem. O homem tem que se conduzir por ela. Tem que receber a direção, a instrução dela. O que é que aprendemos aqui nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15? Tiago vai dizer, olha, vocês dizem assim, amanhã iremos ali, passaremos um ano, vamos fazer isso, vamos trabalhar, vamos ganhar. Aí Tiago vai dizer, mas vocês não sabem se vão ter o amanhã para viver. Vocês não sabem se vão estar aqui amanhã para executar isso que vocês estão planejando. Tiago vai dizer, o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Você já prestou atenção no vapor quando você coloca um caneco, uma vasilha, uma panela com água fervendo para ferver? O vapor é aquela fumaça que sai. Você vê ela sair, não é? Mas de repente você já não vê mais ela.
É questão de segundo, é muito rápido. Ele aparece depois, já some. Tiago está falando aqui da brevidade da vida humana. Por mais que o homem pense que vive muito tempo, a vida é curta, irmão. A vida do ser humano ela é muito curta. Tem pessoas que vivem 50, 100, 80, 70 anos. Tem pessoas que vivem 10 anos. Tem outras que vivem 5 anos. Nós temos que entender que a nossa vida aqui, nós não temos o controle do tempo que vamos viver aqui. Nós não temos a certeza, nós não temos a convicção de quanto tempo vamos viver aqui. Nós temos que aproveitar enquanto aqui estamos para buscar aquilo que é mais importante para a vida humana. Para buscar aquilo que é de suma importância, de uma grande necessidade que o ser humano deve entender e buscar. A vida humana é breve. E o ser humano, ele está destinado, a partir deste mundo, seguir ao juízo, porque ele já está em uma condenação. Isso é um fato, isso é uma realidade. Se você não crê, não é? É um direito seu. Mas pena que você, por não querer ouvir a verdade, vai ignorar a verdade pela qual você pode ser salvo e vai continuar vivendo na ignorância, na mentira. Não porque não teve a oportunidade de ouvir, mas porque você escolheu permanecer no engano e na mentira. Não aceitou a verdade para se salvar. Eis a causa da condenação de muitos que não aproveitaram o momento que tiveram de esclarecimento para crer na verdade e se salvarem. Por isso serão condenados. É o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então você precisa entender isso. Você está julgado e condenado. Toda a humanidade. Você, eu, todo ser humano já está dentro de uma condenação. Ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Jesus disse isso lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Bem, o que o apóstolo Tiago quer dizer aqui é que o homem precisa aproveitar o tempo de vida que ele tem, que é curto, a vida aqui é breve. Eu estou aqui hoje, não sei se estarei amanhã. Eu posso até fazer planos para o futuro, mas eu não tenho certeza e não sei se vou viver o futuro para concretizar e realizar os planos, porque diz a palavra de Deus que os projetos vêm do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Se Deus permitir e se eu viver, é o que o apóstolo está dizendo. Em vez de vocês dizerem, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou realizar aquilo outro, digam assim, se Deus quiser, ou se eu viver, farei isso ou aquilo. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. É a palavra, irmão. Está aqui. Eu estou lendo a palavra, está aqui. Sabe por que Tiago está dando esse ensino, está instruindo os irmãos aqui? Para que os irmãos saibam que o tempo que o homem tem aqui, ele pode, a qualquer hora, deixar de viver aqui. A saída do homem aqui, ela é instantânea. Ela é de repente. A vida é breve aqui. Eu posso estar aqui agora, daqui a 1 minuto, não está mais. Eu posso ser levado daqui para a eternidade. Porque esse é o destino eterno do ser humano que habita no corpo. O ser real vai para a eternidade. O ser humano ele tem que entender que existe vida pós-morte, que existe uma realidade para todos aqueles que saem deste mundo. E esta realidade é o encontro, é a ida para Deus, ou para o descanso eterno, ou para a condenação eterna. E o apóstolo Tiago
está dizendo isso aqui, que a vida humana é breve. O homem está aqui hoje, não sabe se está amanhã. Mas enquanto você está aqui hoje, aproveite o tempo que Deus tem lhe dado para você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é de crer em Jesus, se converter a Ele, para que você receba a salvação da tua alma, para que você saia do juízo e da condenação, sendo justificado por meio da sua fé em Cristo Jesus. Essa é a grande necessidade de crermos em Cristo. Sabe por quê, meu amigo? Porque depois da morte, segue ao juízo. Essa é a determinação de Deus. Foi Deus que ordenou. O homem, depois do pecado, depois da queda, o homem perdeu a eternidade neste mundo. O homem perdeu a perfeição. O homem agora foi sentenciado à morte física e à morte eterna. Ele foi sentenciado pelo pecado, morrer fisicamente. Agora o homem veio do pó e agora vai voltar ao pó de novo. Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para a vida eterna neste mundo. Mas com o pecado, o homem foi privado da eternidade neste mundo. Deus sentenciou a morte física. E o pior de tudo, que o homem, que a humanidade precisa entender, que estão sentenciadas à morte eterna. A pior morte não é a física. A morte física não se compara a nada com a eternidade, com a morte eterna. A morte física é o menor problema da humanidade. O maior problema da humanidade é a morte espiritual, é a morte eterna, é o dano da segunda morte. O homem morreu espiritualmente quando ele se apartou da vida com Deus. A primeira morte espiritual se deu lá no Éden. O dano da segunda morte, que é a segunda morte espiritual, que morte fala de separação. O homem foi separado de Deus lá no Éden. Mas o homem ainda está vivendo neste mundo, mesmo separado de Deus, mas ele tem ainda a oportunidade de se reconciliar com Deus através do único meio que Deus estabeleceu para o homem encontrar esta graça, que é Jesus, para o homem reconciliar, receber o perdão e ser livre da condenação. Por quê? Porque se o homem morrer, ele segue para receber o dano da segunda morte, que é o juízo eterno, a sentença da eterna separação da criatura para com o Criador. Você está entendendo isso? Então por isso que Tiago está advertindo os irmãos da brevidade da vida, para que os irmãos entendam que nós temos que viver na confiança no Senhor, que nós temos que viver com a nossa vida entregue ao Senhor, porque não sabemos se amanhã estaremos aqui. E se eu não estiver aqui, sem Jesus, eu vou estar numa eternidade terrível. Essa é a verdade. Não tem descanso lá no céu para quem parte deste mundo sem Jesus. Não adianta fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhum ritual para levar paz à alma de quem morreu. Quem está vivo não pode fazer nada por quem morreu. E quem está morto não pode fazer nada por quem está vivo. Só Jesus Cristo, que é o Deus Salvador, que pode rogar por você, interceder por você e livrar você da condenação do pecado, para você não seguir ao juízo após a morte. Mas isso só pode ser possível se você crer nele enquanto estiver vivo, porque depois da morte segue ao juízo. E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna, mas segue para a ira de Deus. Não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Porém, é preciso crer em Jesus para ser livre da ira, pois está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que está por vir. Pois está escrito que a palavra de Deus, ela é a verdade, nós temos que crer nela. Está escrito que todo aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado, pois, Romanos 8:1, assim diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais dentro da sua natureza pecaminosa.
mas que andam na submissão a Cristo em espírito, guiado pelo Espírito Santo, na palavra de Cristo. Você está entendendo isso? Então é importante você compreender. A vida aqui é breve, irmãos. Nós não sabemos se estaremos amanhã. E se você partir agora, você tem convicção que a sua alma vai para o descanso eterno? Você tem essa esperança no coração, essa alegria? Você tem essa convicção que não lhe deixa temer a morte? Porque se você não está em Cristo, você tem que temer a morte. Porque a morte é derrota para os que estão sem Cristo. Mas para os que estão em Cristo, a morte não é mais derrota. Porque já somos mais do que vencedores. É o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória contra a morte, o pecado, o inferno. Nós não sofremos mais o dano da morte. Nós não vamos mais seguir para a separação com Deus, porque morte fala de separação. Com a nossa saída deste mundo, nós vamos para a comunhão com Deus, para a vida eterna com Deus. Por isso que nós não tememos a morte. Por isso que Jesus disse, não temam os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Não podem privar sua alma da vida com Deus. O que eles podem fazer é matar o corpo. É nos privar deste mundo aqui, se Deus permitir, matando o corpo. E a gente saindo deste mundo. Mas a nossa alma vai para o Senhor, para a vida de gozo, de glória, de paz e abundância. Essa é a convicção. Essa é a certeza. Essa é a esperança e a alegria que devemos ter. E confiança em Jesus Cristo. Porque Ele nos garantiu isso. E se você partir hoje sem Jesus, triste será o teu fim. Triste será a tua eternidade. Triste será a minha eternidade. Se eu partir hoje sem Jesus Cristo, sem a minha confissão a Ele, sem o arrependimento, sem me converter a Ele. Ai de mim, se partir deste mundo. Quero dizer a você neste momento, a palavra de Deus nos adverte sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, olha o que Jesus vai dizer. Chega um homem para Jesus, pedindo para que Jesus intervesse, fosse intervir dentro de uma situação de herança. E Jesus agora responde para esse homem dizendo, eu não fui constituído para isso. Eu não vim para essa finalidade. Jesus vai advertir aquele homem sobre qual seria a maior preocupação que ele deveria ter. Não era por bens e riqueza neste mundo. Era por a sua alma que estava perdida. Ele tinha que buscar primeiro e se preocupar com a sua condição espiritual, para que quando ele partir deste mundo, não sofra o juízo, não parta para a condenação. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo, é a parábola do Lucas capítulo 12, aliás. Lucas capítulo 12, no versículo, deixa eu ver aqui para você, versículo 13 ao versículo 21. O contexto aqui é a parábola do rico insensato. Olha o que diz o versículo 13. E disse-lhe um no meio da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 14. Eu estou lendo Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 14. Mas ele disse, Jesus, homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus não veio para resolver problema de herança, de situação deste mundo para ninguém não, irmão. Jesus não veio com essa finalidade.
Tem juiz aí para resolver isso. Tem os meios na sociedade para resolver a questão pessoal um do outro. Jesus não veio para resolver problema material de ninguém. Jesus veio resolver o nosso problema espiritual em relação a Deus. Jesus veio para interceder, para ser advogado, para resolver a nossa causa. Não foi com um contra o outro. Foi em relação à nossa transgressão a Deus o Pai. Jesus veio para nos reconciliar, para trabalhar a nossa maior necessidade da comunhão com Deus. O problema que Jesus veio resolver da humanidade não é problema material, é problema espiritual. Afastamento de Deus. Aí Jesus chega para esse homem e vai adverti-lo agora com uma parábola. Parábola era uma forma pedagógica que Jesus ele tinha de passar o ensino das coisas espirituais para o povo. Ele usava uma parábola que era uma história, uma narração que ele fazia para fazer o povo entender. E Jesus agora vai contar sobre um homem. Ele vai dizer, olha, existia um homem que tinha muitos bens e os seus celeiros estavam abarrotados. E ele disse, vou criar outros celeiros para aglomerar mais riqueza, amontoar mais riqueza. E esse homem, quando olha para a riqueza que ele tem, ele fala consigo mesmo dizendo, alma, folga, goza, fica tranquila, que tu tem muito para muitos anos. Só que Jesus agora vai dizer que veio uma voz para esse homem, dizendo assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Aí Jesus termina dizendo, assim é aquele que junta tesouro para si e não é rico para com Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando àquele jovem? Jovem, homem, seja lá qual foi a pessoa que foi a ele, se era idoso, se era jovem, Jesus vai dizer, eu não vim para resolver problema secular de ninguém. Se quiser resolver problema de herança financeiro, entre conflito um com o outro, vai procurar um juiz, vai procurar os meios que aí tem na sociedade. Jesus veio para resolver nosso problema espiritual. Jesus vai dizer para aquele homem, olha, te preocupa, a tua maior preocupação não deve ser com riqueza material. A tua maior preocupação deve ser com a tua vida espiritual. Vai buscar juntar tesouro para que você possa desfrutar e viver e usufruir dele, não aqui na terra, lá no céu. E o tesouro para você juntar é você buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É você se preocupar com a sua vida espiritual e buscar o único meio que você pode encontrar a solução para esse problema tão terrível que a humanidade está sofrendo. O problema maior da humanidade é espiritual e só quem pode resolver e solucionar e trazer a esperança é Jesus Cristo. Jesus estava dizendo, você está preocupado com a herança, você está preocupado com a riqueza desse mundo, se preocupe com a sua alma, porque se hoje você partir daqui com toda a sua riqueza, com todos os seus bens, com todo o seu tesouro, com toda a sua prosperidade neste mundo, a sua alma continua condenada, julgada, indo ao inferno, indo à eternidade sem Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Busque em primeiro lugar esta grande riqueza que é a salvação que o homem recebe sem nenhum valor, nem ouro, nem prata, nenhuma coisa desse mundo pode pagar. E Deus dá de graça ao homem este grande tesouro que é a salvação para a nossa alma, para viver uma vida eterna de gozo, de paz e em eternidade lá nos céus. Na presença, na vida eterna com Deus. Mas se o homem não se preocupar com isso, ele vai viver com toda a sua riqueza, com toda a sua prosperidade, com todo o seu glamour, com toda a sua vaidade, com toda a sua fama. Depois da morte, segue ao juízo. Que adianta o cara viver 50, 30, 60, 100 anos aqui e passar uma eternidade. Uma eternidade sem gozo, sem paz e sem salvação. Porque é isso que a Bíblia revela. A eternidade sem Deus é terrível, é medonha, tenebrosa, ignífera, é coisa horrível, que não tem como a gente imaginar. Assim como o céu é glorioso, é magnífico, maravilhoso, não tem como a gente contemplar
o gozo e a alegria lá no céu, também, assim como no inferno, é a eternidade sem Deus. É muito pior do que a gente imagina. Meus irmãos, cuidado com isso. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, hoje, agora, porque amanhã pode ser muito tarde. A nossa vida aqui é como um vapor. Ela aparece por um pouco de tempo e depois, ó, some. Eu estava imaginando, pensando hoje comigo, e eu fiz uma reflexão, lembrando dos meus avós, dos meus pais, e olhando hoje para a realidade, eu vi que não tinha mais nenhum deles aqui. Não tenho mais meus avós, não tenho mais meus pais, e hoje eu estou aqui com as minhas filhas e com as minhas netas, né? Sou avô, tenho uma neta já. E eu fiquei pensando, amanhã é minha filha que vai estar na minha idade e eu não estarei mais aqui. Porque enquanto Deus permitir que esse mundo exista, a humanidade vai uns e vem outros. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei mais. Amanhã é a geração dos jovens, que serão os idosos, os senhores maduros. E assim a vida vai até o tempo que Deus tem determinado. E eu pensando, quantos que eu conheci lá atrás que hoje não estão mais aqui? Amanhã será eu também. Hoje eu estou lembrando dos que foram, que não estão mais aqui, eu estou. Mas amanhã alguém vai lembrar de mim, que estava aqui e não estou mais. E alguém vai dizer, eita, o Wellington vivia, o Wellington estava aqui. Hoje ele não está mais, morreu. E o que há de ser da nossa existência após a morte? O que há de ser daqueles que partem sem Jesus? Você pode até viver neste mundo sem crer em Jesus, sem se render a Ele, sem se converter a Ele, dentro dos seus entendimentos, dos seus conceitos, mas será terrível morrer sem Cristo, porque vida eterna só terá os que crêem em Jesus Cristo. Não é nenhum outro meio, é Jesus, o único meio para a salvação da alma do homem, para livrar o homem da eternidade de juízo e de condenação. Jesus vai dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Eis uma pergunta para você agora. Para mim também. Se hoje, eu e você, partir deste mundo, estamos aqui nessa noite de domingo, 9h10. Se nós não contemplar mais a luz do sol amanhã, se amanhã eu e você não estiver mais aqui, onde estaremos nós? Onde estaremos ao sair deste mundo? Será que estaremos na vida eterna? Ou na condenação eterna? Porque, entenda uma coisa, só existem dois caminhos eternos. Um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. O caminho que leva ao céu chama-se Jesus. O caminho que leva ao inferno chama-se incredulidade, rebelião contra Deus. É o caminho que o homem despreza e não aceita a direção de Deus. E eu quero te dizer nesta hora, eu tenho convicção, eu tenho paz na alma, eu tenho a alegria e a esperança, e eu não temo a hora da morte. Eu não me preocupo em partir deste mundo, porque eu sei que irei para um lugar bem melhor do que aqui. Porque esta convicção que eu tenho, esta certeza que eu tenho, esta alegria que minha alma sente, não é nenhuma convicção das minhas obras religiosas, não é nenhuma convicção de nenhum sistema religioso que eu esteja, não é nenhuma prática, nenhuma consagração e devoção a nenhuma vida religiosa. Esta convicção, essa certeza que eu tenho, é Cristo que me dá, porque nele eu estou, criei nele, me converti a ele e estou praticando a doutrina dele. Por isso que eu tenho convicção e certeza, não só pelo meu intelecto, mas pelo Espírito Santo, que testifica em mim, me dando esta alegria, ousadia e convicção.
me dando a certeza e a paz e a tranquilidade da minha comunhão com Deus, através da minha fé, da minha convenção a Jesus Cristo. Tem muita gente que está se apoiando, que está colocando como alicerce da sua confiança de vida com Deus, não é Jesus. Estão colocando suas obras, seus valores, suas religiões, suas instituições. As pessoas estão apoiadas nas suas virtudes, na sua bondade. Só que você precisa entender, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. O alicerce, a rocha, para que estejamos firmes e seguros na vida com Deus, não é nenhuma coisa dessa que eu falei. Chama-se Jesus Cristo. Se você estiver nele, você está guardado. Pode descansar, porque você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Descanse na sombra do Onipotente. Jesus Cristo, quem guarda a tua entrada e a tua saída e garante o descanso da tua alma após a morte. Porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Mais que feliz são aqueles que morrem no Senhor. Porém, os que morrem sem Jesus, não tem felicidade para esses. Não adianta fazer penitência, fazer extremoção. Não adianta fazer sacrifício de reza, de missa. Nada disso vai levar a alma, vai levar paz na alma de quem morreu. Só quem dá paz na alma é Jesus Cristo. Se o pecador se converter a ele enquanto está aqui, porque depois da morte não há mais oportunidade, segue ao juízo. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu, Jesus, vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso para a sua alma, só quem pode dar é Jesus Cristo. Esse descanso, para que quando você deste mundo sair, você possa desfrutar do descanso e do gozo eterno na eternidade. Só Jesus é quem garante. Porém, meus amigos, irmãos, que sempre me assistem aqui na minha live de instruções, que sempre me acompanham dentro do trabalho de instrução da palavra de Deus que eu faço, que eu levo aqui, eu quero que vocês reflitam nisso. Pensem nisso. A nossa vida aqui é como um vapor. Eu estou aqui agora. Não tenho certeza, não sei se estarei amanhã. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que se eu não estiver aqui, estarei com o Senhor. Sabe por quê? Porque minha vida está em Cristo. E eu tenho a alegria da salvação. Na minha alma, o meu espírito, o Espírito de Deus, testifica no meu espírito essa convicção e essa certeza. Que você receba esta alegria, esta convicção e esta certeza de quando deste mundo sair, desfrutar do gozo e da vida eterna com Deus lá no céu. Só quem lhe dá, quem lhe garante isso, é Jesus Cristo. Convertei-vos, arrependei-vos e se entreguem a Jesus, porque Ele quer salvar as vossas almas. Ele disse, lá em Lucas 19:10, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Ele disse, lá em João 6:47, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele disse, lá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus os abençoe e que vocês reflitam e guardem a palavra de Deus, pois é a luz que vai iluminar os vossos entendimentos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença do meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, meu irmão Fred Samorim, da Bahia, minha irmã Diaconisa Silene Santos, Rosana Mendes, do Rio de Janeiro. Quero também agradecer também ao meu irmão Anchieta Evangelista, lá de Petrolina, e a todos os irmãos que sempre estão aí comunicando e interagindo comigo aqui na rede social, no Face, no YouTube, né, no Kawaii. Meu irmão Pereira, sempre no YouTube, se comunicando comigo, no Kawaii. Tem milhares e centenas de pessoas que estão sendo abençoados com as instruções da palavra de Deus que eu tenho compartilhado no Kawaii. E
São muita gente que estão lá, tem um grande número de pessoas que estão sendo abençoadas com as instruções da palavra de Deus. Bem, gente, esse é o trabalho do pregador, daquele que Deus levanta para o ministério da palavra. Levar o ensino, a instrução para a edificação de quem ouve. Que Deus abençoe a você que ouviu agora, que o Espírito Santo de Deus esteja lhe dando o entendimento e que você entenda a sua maior necessidade. É de Cristo para a salvação na sua alma, porque não adianta o homem ganhar tanta fama, tanta prosperidade, tanta riqueza, tanto glamour nesta vida e a sua alma, depois da morte, seguir ao inferno. Você lembra que Jesus, ele vai narrar um fato de um homem chamado Lázaro e de outro homem que ele não deu nome, mas esse homem era rico. Ele apenas mostra a condição desse outro homem, enquanto Lázaro era pobre, mendigava na porta do rico. Mas olha a importância de você ter a salvação depois da morte, irmão. Essa é a importância. Por isso que você tem que combater o bom combate da fé, ser fiel até a morte, para que você não perca esta tão grande salvação que Deus dá a todos gratuitamente. Quem tem que preservar e guardar e manter-se nela somos nós, pelas nossas decisões e escolha de submeter a Cristo pelo senhorio de Cristo, andando na sua palavra. Jesus Cristo vai narrar um fato de dois homens. Em vida, Jesus mostra a condição deles, depois Jesus fala da morte, e em seguida, Jesus vai narrar a situação dos dois após a morte. Jesus trouxe esse fato ao nosso conhecimento, por quê? Porque Ele é Deus. Só Ele conhece a eternidade e sabe o que está lá, como é lá, porque Ele é Deus. E nesse fato, que não é uma parábola, o texto dentro da tradução da nossa Bíblia tem lá a epígrafe chamada de parábola. Mas ali não é parábola, ali é um fato, não é? Que Jesus contou. Ele, como Deus, ele narra a situação de dois homens. Ele mostra que um era rico, vivia cheio de glamour, desfrutando da riqueza que tinha no lado material, e o outro era pobre. E ele fala que esse pobre era tão necessitado que mendigava na porta do rico. Para você ver que a condição econômica, financeira, ela não tem nenhuma interferência na salvação. Se você for pobre, você em Cristo é salvo. Se você for rico, você em Cristo é salvo. Se você for pobre, sem Cristo, vai para o inferno. Se você for rico, sem Cristo, vai para o inferno. O contexto ali é para mostrar que o que nos traz uma riqueza grandiosa, a importância de crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Lázaro era pobre, mas Lázaro, ele acreditava na palavra, ele cria na palavra, ele se dedicava à palavra, ele tinha importância na palavra. O rico, ele não queria saber de espiritualidade, de vida eterna, ele não queria saber dos conselhos de Deus. E a Bíblia diz que o inferno está preparado para todos aqueles que não conhecem a Deus. Não conhecer a Deus são as pessoas que não se importam de buscar o conhecimento de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Esse rico não se importava. E quando agora Jesus vai narrar o fato da morte dos dois, até aí tudo bem. Agora aí entra a questão de Jesus como Deus, quando Jesus agora narra a situação dos dois na eternidade. Jesus vai dizer que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. O seio de Abraão era um local de descanso para onde iriam os justos. E o Hades é o local de tormento que vai os injustos, os que não creram em Cristo, os que não creram na palavra de Deus e os que creram. Há um destino diferente para essas duas atitudes do ser humano. Quem crê, vida eterna. Quem não crê, condenação eterna. E Jesus vai dizer que Lázaro foi para um lugar de descanso. O rico foi para um lugar de tormento. E qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Não era porque ele era rico. Ser rico não é pecado. Pecado é você desprezar o conselho de Deus e colocar confiança na riqueza.
colocar confiança não é só em riqueza, não. Tem gente que confia no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, no seu líder, na sua igreja, na sua religião. Temos que confiar em Cristo, em Deus. E andar, seguir na instrução dele. Então você está entendendo aí a causa pela qual o rico herdou o juízo e a condenação foi porque ele não creu na verdade para se salvar. Lázaro creu na palavra. É o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Porque Deus permitirá a operação do erro, para que creiam todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade e não aceitaram a verdade para se salvar. Por isso que serão condenados. É o que está escrito na palavra. Jesus ele vai dizer lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, que o diabo ele tira a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Esse é o trabalho do diabo. Privar você da verdade, levar você à incredulidade, tirar você do conhecimento de Deus, fazer você desprezar a palavra, fazer você desprezar o conhecimento, o conceito, a direção de Deus, para que você continue perdido, andando no engano e na mentira, pensando que está salvo. Para que você continue seguindo a influência dele, e você pensando que está servindo a Deus. Para que você continue vivendo sua vida de adoração vã a Deus, adorando o diabo. E muitos pensando que estão adorando a Deus. É isso que o diabo faz. Ele tira o entendimento do homem. Ele tira o conhecimento do povo. Ele priva o povo da verdade. Ele não quer que você conheça a verdade do Evangelho de Cristo, pela qual você vai ser iluminado, salvo e liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Por isso que o diabo tira a palavra do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra de Deus. Lucas 8, 12. Então, que você possa refletir e faça, enquanto há tempo, a sua decisão por Jesus Cristo. Se converta a Cristo, seja discípulo de Cristo, guarde e pratique a palavra de Cristo, para que por fé em Cristo você receba o dom gratuito de Deus, por meio da fé. Você alcançará o perdão de Deus. E essa fé em Jesus. Porém, que neste momento Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que estão assistindo agora, nesse momento, agora e para sempre. Amém e amém. Obrigado pela atenção de vocês.